Caros alunos do quarto ano, iremos dar continuidade às aulas, né, de onde paramos, né? Na primeira aula vimos como colocar um complexo na forma trigonométrica, né? E nessa aula ensinarei a vocês, né, como operar multiplicação, divisão e potências, né, de números complexos na forma trigonométrica, tá bom? Bom, operações com números complexos na forma trigonométrica. Primeira operação, né, que queria ensinar para vocês, né, é como operar, como multiplicar dois complexos na forma trigonométrica, tá, gente? Então, sejam os complexos Z1 e Z2, né? O produto desses dois complexos é dado por... Dado um complexo, né, na forma trigonométrica, dado um complexo Z1 de módulo ρ1 e argumento φ1, e dado um outro complexo de módulo ρ2 e argumento φ2, o produto desses dois complexos na forma trigonométrica é dado da seguinte forma. O produto desses complexos, né, terá como produto o produto dos módulos e terá como argumento a soma dos argumentos dos complexos Z1 e Z2, tá, gente? Como a gente poderia deduzir essa expressão? Então, eu vou ensinar para vocês, né, como deduzir essa expressão, tá, gente? Bom, então imagine o seguinte, tá? Você tem um número complexo, né, Z1, igual a ρ1 cosseno de φ1 mais i seno de φ1. Tá? E tem um outro número complexo, vou chamar aqui de Z2, de módulo ρ2 e de argumento φ2. Tá? Então, a sua forma trigonométrica, né, será ρ2 que multiplica cosseno de φ2 mais i seno de φ2. Então, temos aí dois complexos na forma trigonométrica, né? Ao multiplicar Z1 por Z2, você irá multiplicar, né, essa parcela por essa. Certo? Então, note que eu já teria aqui ρ1 vezes ρ2, tá? Que multiplica cosseno de φ1 mais i seno de φ2. Vezes, né? Vezes o cosseno de φ2 mais i seno de φ2. Então, vamos desenvolver esse produto aqui que está em parênteses, tá bom? Eu conservo aqui o ρ1 vezes ρ2 vezes... Bom, gente, vamos procurar aqui multiplicar primeiro os termos, né, em que são independentes de i, tá? Veja, o primeiro termo é o primeiro pelo primeiro, tá? E o segundo é o segundo pelo segundo, tá certo? Por que o segundo pelo segundo? Segundo pelo segundo vai ter i vezes i, que é i ao quadrado, que é igual a menos 1, né? Que é i ao quadrado, que é igual a menos 1. Portanto, o segundo pelo segundo, nós vamos ter menos 1, que multiplica o seno de φ2 vezes aqui é φ1, ó. Aqui é φ1. Seno de φ1 vezes o seno de φ2. Então, resumindo, você vai ter aqui
cosseno de φ1 vezes o cosseno de φ2 menos o seno de φ1 vezes o seno de φ2, certo? Agora, mais, vamos colocar agora todos os termos em que tem o i, tá bom? Um dos termos é esse, ó. O primeiro, vou pegar aqui o segundo. O segundo pelo primeiro vai ter um termo i. E o primeiro pelo segundo também vai ter um termo i, certo? Multiplicando eles, você vai ter seno de φ1, cosseno de φ2, mais seno de φ2, cosseno de φ1. Tá? Isso tudo aqui dentro do colchete, tudo está multiplicado pelo produto dos módulos. Então, só para finalizar, você vai ter ρ1 vezes ρ2, que multiplica. Da trigonometria, essas duas expressões são conhecidas, né? Seno de φ1 vezes o cosseno de φ2, mais o seno de φ2 vezes o cosseno de φ1, isso nada mais é do que o seno da soma desses argumentos. Ou seja, seno de A mais B é seno A cosseno B, mais seno B cosseno A. E aqui você vai ter o cosseno da soma desses argumentos. Certo? Escrevendo aqui um pouco mais embaixo, melhor. Então você vai ficar com ρ1 vezes ρ2 vezes o cosseno de φ1 mais φ2 mais i seno de φ1 mais φ2. Certo? Então, essa é a multiplicação de Z1 por Z2. Então, ao multiplicar dois complexos, né, você percebe que o módulo do produto vai ser o produto dos módulos e o argumento do produto é a soma dos argumentos dos complexos Z1 e Z2, tá, gente? Então, tem que focar nisso, tá certo? Focar nisso. Então, vamos ver agora um exemplo para enaltecer o que foi falado. Voltando aqui para o slide. Então, deduzimos essa expressão, né? O produto de dois complexos nada mais é do que o produto dos seus módulos, né? E o produto dos complexos terá como produto, né, o produto dos seus módulos e terá como argumento a soma dos seus argumentos, tá bom? Bom, agora vamos ver um exemplo de como multiplicar dois números complexos. Primeiro complexo é Z1 igual a 4, que multiplica o cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. O segundo complexo é que Z2 é igual a 5 que multiplica o cosseno de π sobre 12 mais I seno de π sobre 12. Nós vimos no slide passado que para multiplicar dois complexos na forma trigonométrica, né, Z1 vezes Z2, nada mais é do que ρ1 vezes ρ2, que multiplica o cosseno de φ1 mais φ2 mais I seno de φ1 mais φ2. Lembrando aqui para a gente que ρ1 é o módulo do primeiro complexo, ρ2 é o módulo do segundo complexo, e φ1 é o argumento do primeiro complexo, e φ2 é o argumento do segundo complexo. Então, no caso aqui, nós temos que 4 é o teu ρ1,
e 5 é o teu Rho2. Π sobre 6 é o teu φ1 e π sobre 2 é o seu φ2. Aí, aplicando a fórmula, fica tudo fácil, né? Fica 4 vezes 5, que multiplica cosseno de π sobre 6 mais π sobre 12. Mais I seno de π sobre 6 mais π sobre 12. Fazendo essas continhas, 5 vezes 4 é 20. 20 que multiplica. Faz essa continha aqui, né? O mínimo é 12. 12 por 6 dá 2. 2π mais π, 3π. Vai ficar com cosseno de 3π sobre 12. Mais I seno de 3π sobre 12. E isso nada mais é do que 20 cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Então, esse é o produto, né? Esse é o produto de Z1 por Z2, tá? Ou seja, o produto terá como módulo 20 e terá como argumento π sobre 4. Certo, gente? Bom, agora como dividir dois complexos na forma trigonométrica, tá? Não vou me estender muito aqui, tá, nesse slide. A dedução dessa fórmula é idêntica à da multiplicação, tá bom? Então, não vou aqui perder muito tempo, mas note que a fórmula ela é bem semelhante. A fórmula é bem semelhante ao que nós vimos na aula passada, né, sobre multiplicação. Veja que na divisão, ó, qual a diferença na divisão de complexo? Ao invés de você multiplicar os módulos, você vai dividir. E ao invés de somar os argumentos, você vai subtrair. Essa é a diferença básica, tá certo? E a dedução, poderia até colocar depois um vídeo extra, né, para deduzir, mas é só vocês partirem do seguinte pressuposto. Z1 dividido por Z2 a gente viu que para dividir complexo, né, basta multiplicar pelo conjugado denominador, não é isso? Então, bastava multiplicar por módulo de Z2 vezes o módulo de Z2. E com isso, como eu já sei multiplicar complexo na forma trigonométrica, é só usar a fórmula anterior e, consequentemente, chegar nessa expressão, tá? Não é difícil, tá bom, gente? Bom, aqui temos aqui um exemplo, né, para vocês, um exemplo legal para a gente ver, né, como dividir dois complexos na forma trigonométrica. Note que Z1 tem módulo 10 e argumento 3π sobre 5. Z2 tem módulo 2, argumento π sobre 5. Ao dividir Z1 por Z2, você vai dividir os argumentos e subtrair, ou dividir os módulos e subtrair os argumentos. Φ1 menos Φ2 Então, é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, Z1 dividido por Z2 vai ser igual a... Primeiro argumento é Rho1, 10. Rho2, 2 vezes cosseno de Φ1. Φ1 é 3π sobre 5. Φ2, π sobre 5. Fecha parênteses. E seno de 3π sobre 5 mais π sobre 5.
e aqui fecha o colchete. Resolvendo esta conta, 10 por 2 dá 5. 3π sobre 5 mais π sobre 5 vai dar 4π sobre 5. Então, vamos ficar com cosseno de 4π sobre 5 mais i seno de 4π sobre 5. Então, esse é o resultado da divisão dos dois complexos mencionados, tá, gente? E, por último, gente, queria ensinar vocês como operar com potências de complexos na forma trigonométrica, tá? Vejamos aí o caso, né, de como lidar com potenciação, tá bom? Então, considere um número complexo, né, z igual a ρ cosseno de π mais i seno de π, ou seja, um complexo de módulo ρ e argumento φ, né? Como eu poderia encontrar o valor de z ao quadrado? Bom, independentemente de qualquer coisa, a gente sabe que z ao quadrado é z vezes z. É z vezes z. Ora, z vezes z é o produto de dois complexos. E nós vimos na aula anterior que o produto de z, de um complexo por outro, é igual ao produto dos seus complexos, ou dos seus módulos. Então, no caso aqui, eu teria o módulo de z vezes o módulo de z, ou seja, ρ vezes ρ quadrado. E nós vimos que o argumento desse produto era a soma dos argumentos. Ou seja, φ mais φ, 2φ. Com essa analogia, você consegue calcular z ao cubo. Basta imaginar que z ao cubo é z ao quadrado vezes z. Mas quem é z ao quadrado? Está aqui obtido o valor de z ao quadrado. Então, z ao quadrado vezes z, o produto de dois complexos, né, vai ter como resultado um complexo cujo módulo é o produto dos módulos. O módulo de z ao quadrado é ρ ao quadrado, e o módulo de z é ρ. Então, você teria ρ quadrado vezes ρ, que daria ρ ao cubo. E o argumento, quem seria? Seria o argumento de φ quadrado, que é 2φ, mais o argumento de z, que é φ. Portanto, 2φ com mais φ, ele teria argumento 3φ. E aí você faz de modo análogo para o caso de z ao quadrado. Aqui é z a quarto, tá, gente? Z a quarto. Z a quarto, poderia pensar como sendo z ao cubo vezes z, né? Então, esse produto vai ter como módulo o módulo de z ao cubo, que é ρ ao cubo, e o módulo de z, que é ρ. Então, ficaria com ρ a quarta, e o argumento nada mais é o argumento de z ao cubo, que é 3z, somado com o argumento de z, que é φ. Então, portanto, ficaria 4φ. E aí você conclui que, de modo análogo, né, que z elevado a n nada mais é do que ρ elevado a n mais o cosseno de nφ mais i seno de nφ. Essa fórmula é conhecida como a primeira fórmula de De Moivre, uma fórmula muito conhecida, né? E será extremamente útil para o próximo assunto, né, que será visto, né, que é radiciação de números complexos, tá, gente? Então, só para recapitular bem aqui, dado um número complexo z, z elevado a n nada mais é do que pegar o módulo, elevar o n e pegar o argumento, que seria, no caso, o argumento aí, no caso, é φ, né? O argumento vai ficar multiplicado por n, ficaria nφ mais i seno de nφ, tá? Então, essa é a fórmula para você calcular z elevado
a um certo n, ou seja, é a maneira de se trabalhar com potências, né, de z na forma trigonométrica. Vejamos um exemplo, gente, de como trabalhar com isso, tá? Então, aqui temos um exemplo, tá bom? Dado que z é igual a 2 cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, ou seja, z é um complexo, né, de argumento de módulo 2 e argumento π sobre 3, né? Ele pede para você calcular o valor de z elevado a 5. Então, basta para isso aplicar a primeira fórmula de De Moivre, que diz o quê? A primeira fórmula de De Moivre diz que se z é igual a ρ cosseno de φ mais i seno de φ, então isso implica que z elevado a n é ρ elevado a n cosseno de nφ mais i seno de nφ. Essa é a expressão para calcular potências de z. Sendo assim, a gente vai ter que z elevado a 5 vai ser igual a ρ é 2 elevado a 5, que multiplica cosseno de n, que é 5, vezes o φ, que é π sobre 3, mais i seno de n vezes o φ, que é π sobre 3. Só para arrumar aí a casinha, 2 elevado a 5 dá 32 cosseno de 5π sobre 3 mais i seno de 5π sobre 3. Então, esse é o valor, né, de z elevado a 5, gente. Bom, se nós quisermos calcular z elevado a 5 na forma algébrica, ou mais conhecido como forma algébrica, bastava a gente encontrar o cosseno, né, e o seno de 5π sobre 3. Né? Lembrando que π é 180, né? 180 por 3 dá 60, 60 vezes 5 dá 300. Então, esse argumento equivale a 300 graus, né? E aí é fácil de você obter o valor do cosseno do seno de 300, tá bom? Não farei isso aqui, mas é algo fácil, tá? Para vocês fazerem tranquilamente. Bom, com isso, gente, a gente encerra essa aula, tá bom? Lembrando que na próxima aula iremos abordar o tópico radiciação de números complexos, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço.